Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Nesse vídeo nós vamos tratar das redes neurais utilizando a biblioteca TensorFlow do Python. A ideia para poder utilizar isso daí é exatamente quando a gente precisa fazer aquelas interpolações em termodinâmica. Então, aqui eu estou usando um exemplo bem simples, que seria o exemplo do que? De uma conversão de temperaturas em que nós conhecemos o padrão, né? Então nós estamos pegando aqui uma conversão de Celsius para Fahrenheit, que nós já sabemos qual é a equação que trata isso daqui, né? Então, multiplicando por 9/5 o valor da temperatura em Celsius, adicionando 32, nós vamos chegar no valor da temperatura em Fahrenheit. Estou trazendo esses valores para cá, ó, onde eu coloquei o valor em Celsius, e aqui eu fiz a conversão de 1,8 vezes o valor que eu tenho em Celsius mais 32 para poder chegar à temperatura em Fahrenheit. Todos eles aqui, só para a gente poder fazer um gráfico e enxergar ali o que nós estamos buscando, né? Vou fazer aqui uma inserção rápida desse gráfico. Então aqui, opa, não é isso que eu quero isso aqui, para poder fazer uma inserção rápida desses valores. Pode ver que ele tem uma quebra. Essa quebra foi proposital, justamente para quê? Para poder fazer a rede entender o comportamento numa determinada região, que seria a região da onde, ó, a gente observar daqui do -10 até 10, a variação sempre vai ser feita de 1 grau, enquanto que nos extremos nós estamos usando uma variação de 10 graus. Então, só para a gente poder ter ali uma forma e onde a gente não precisa inserir todos os dados e ele tem um conhecimento, né, na composição do modelo, para ele poder saber exatamente como que ele vai poder se comportar na busca desses fatores. Então, quais são os passos que a gente vai fazer? Vamos importar as bibliotecas TensorFlow, Pandas, NumPy, Seaborn e Matplotlib. Então, para importar TensorFlow, que é a biblioteca relacionada às redes neurais, nós vamos usar essa parte do código. Aí nós vamos ter a importação da Pandas, que nós vamos chamar de PD, NumPy NP, que é o normal, que a gente já conhece, Seaborn, para poder fazer visualização de gráfico, vamos chamar de SNS, e Matplotlib, PyPlot, nós vamos chamar de PLT. Depois, nós vamos fazer a importação da base de dados. A base de dados a gente criou no Excel, que foi aquela que nós criamos, mas transformamos aqueles valores de temperatura sem as fórmulas, só com os valores brutos mesmo. Deu um nome aqui de Celsius para Fahrenheit.xlsx. Ele vai fazer uma leitura onde tiver, se por acaso, né, tiver algo em branco. Aí nós vamos ter uma visualização. Nós vamos usar essas linhas aqui de visualização para poder ver quais são os valores de temperatura, quais são os primeiros valores, quais são os 10 últimos valores, verificar como é o perfil dos números que nós estamos utilizando esse código, a forma como ela aparece, média, mediana, moda não, desculpa, quartil, máximo e mínimo. Depois nós vamos plotar, utilizando o Seaborn, nós vamos fazer uma plotagem do gráfico, como nós fizemos agora para o Excel, só que aqui ele consegue fazer uma plotagem melhor na visualização desse gráfico. Depois nós vamos criar a base de dados de treinamento. Então nós vamos pegar na nossa planilha, né, nossa base de dados, nós vamos criar o Xtrain, que vai ser Celsius, e YTrain, que vai ser os valores de temperatura em Fahrenheit. Visualizar tanto o Xtrain quanto o YTrain usando o Xtrain.shape e o YTrain.shape. Depois nós vamos construir o modelo utilizando Keras. Então ali nós vamos criar os padrões para fazer a verificação e a construção do modelo da rede. Vamos trabalhar aqui com a otimização Adam, que vou explicar como que ela é feita, e o erro nós vamos trabalhar em cima do erro quadrado médio.
começando a fazer a análise, onde o que vai mandar aqui vai ser o número de épocas. Então esse número de épocas seria a simulação em que ele consegue ir executando e verificando os erros. Então ele vai fazer uma verificação de início, né, de 200 vezes, conforme a gente vai simular o erro. E à medida que a gente perceber que esse erro aqui ele está grande, a gente pode aumentar esse número de épocas aqui, que é o mais importante. Depois nós vamos fazer uma plotagem para poder verificar como está o comportamento em relação aos erros, utilizando o Matplotlib nessa parte do código, e fazer a simulação, vendo se o valor que nós estamos colocando de temperatura, qual vai ser o valor que ele vai gerar para nós, e sabendo qual é o valor que nós temos já a partir do modelo que nós conhecemos, né? Que seria a parte da conversão. Então vamos lá. Vamos aqui no Google Colab, com as nossas etapas que nós já colocamos quais são, né? A importação das bibliotecas, onde nós vamos colocar nossos códigos, que nós já vimos. Então o primeiro passo vai ser importar o TensorFlow. Então importando ali a biblioteca TensorFlow, vai demorar um pouquinho, mas ali, feito. Agora nós vamos importar Pandas, NumPy, Seaborn e Matplotlib. Então fazendo a importação dele ali. Agora nós vamos pegar o caminho daqui da nossa planilha, que já está aqui, ó. Eu só vou copiar o caminho para cá. Então estou colocando ele aqui para ele poder fazer a leitura, né, da nossa base de dados. Fez a leitura. Vamos ver como está a nossa variável temperatura IDF. Ela vai lá de menos 60 até 60 graus. Então tem 30 valores colocados aí dentro. Lembrando que entre menos 10 e 10 foi feita uma escala menor, para ele poder enxergar ali um intervalo onde ele pode treinar a rede. Vamos ver quais são os valores que estão no topo. Só título de curiosidade, vai de menos 60 até menos 20. Os últimos 10 valores da nossa planilha vai de 6 a 60. Isso aqui é para quem quer treinar a parte de visualização de dados usando Python. Vamos ver quais são as características em termos numéricos. Então Celsius já está inteiro, Fahrenheit está como ponto flutuante. Vamos ver as características dessa base de dados. Então, puxando ali, traz a contagem dos valores, média, desvio padrão, valor mínimo, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil e o valor máximo. Agora nós vamos fazer uma visualização desses valores em forma de gráfico, usando o Seaborn. Então aqui, ó, SNS Scatterplot, onde ele vai colocar no eixo X Celsius, no eixo Y Fahrenheit. Então aqui, construiu, observa que aqui a variação é menor, é feita sempre de 1 em 1 grau, enquanto os outros é feito de 10 em 10 graus. Então vamos configurar a nossa base de dados. Então vamos chamar uma variável aqui xtrain, que vai receber as temperaturas em Celsius, ytrain vai receber as temperaturas em Fahrenheit. Então fez a leitura, recebeu os valores, vamos ver o que tem aqui. 31 valores, exatamente, são os 31 valores que nós colocamos, né? Ytrain também tem que ter os mesmos 31 valores. Então agora nós vamos usar o Keras. O Keras está lá dentro do TensorFlow. Então, usando ali o Keras, o código que nós temos aqui, ele vai fazer o uso em cima do modelo. Então ele fez a definição dos parâmetros que nós vamos precisar utilizar aí na construção. Aqui nós temos o que nós vamos trabalhar com o erro, vai ser o erro quadrado médio, e aqui o fator Adam de otimização vai ser de 0,05. Então aqui quando você pega, coloca, ele te dá ali algumas informações importantes com relação a isso, né? Então a gente está usando o método Adam de otimização, que ele é o que? É um gradiente descendente. E para isso, talvez a
convergência da nossa rede vai ser mais rápida. Estou colocando aqui um valor de 0,05. Vamos criar aqui. Ele já fez a leitura. Agora nós vamos fazer o treinamento. Treinamento, nós estamos trabalhando aqui com 200 épocas. O que significa isso? Ele vai girar o nosso modelo, né, baseado nesse número de épocas. E esse número de épocas vai gerar um erro quadrado médio, que foi o modelo que nós colocamos aqui em cima, né? O modelo quadrado médio. Então, estou trabalhando inicialmente com 200 épocas. Talvez o modelo não esteja bom nessa condição. Então ele começa a fazer o cálculo ali para poder determinar o erro. Já concluiu aqui, ó. Então ele começou com um erro ali de 4.452 e chegou na última época com um erro de 516. Com certeza isso aqui não tá legal. Vamos ver aqui a geração das épocas. Essa linha aqui, ele faz uma verificação com relação aos erros, mas não tem tanta relevância para isso daqui. Só coloquei porque eu havia visto no livro esse modelo. Ainda não me aprofundei com relação a essa parte, mas ele está funcionando direitinho. Vamos avaliar nosso modelo fazendo o que? Uma plotagem do erro. Então o erro em função das épocas. Então o erro aqui, pode ver que ele chegou aqui bem alto ainda, né? Então 200 épocas está gerando um erro muito grande. Vamos ver aqui quais são os valores que ele encontrou. Ele encontrou lá 1.8, que é exatamente a divisão de 9 por 5, né? Que nós já tínhamos visto ali anteriormente na construção do nosso modelo, ó, 9 dividido por 5 vai dar 1,8, e a constante tem que ser de 32 ou próximo disso. Então tá dando uma constante ali de 9,31, quer dizer que o modelo não está funcionando legal. Então vamos ver aqui, vou simular isso aqui primeiro. Vamos deixar um 34 aí mesmo, vamos fazer o 34 para ver o que acontece. Tá dando 70 graus e ela teria que dar aqui embaixo, teria que dar 93,2. Então 200 épocas não funcionou para o nosso modelo, então ela não foi treinada de acordo. Vou aumentar isso aqui, vou colocar para 600 épocas. Opa, muita coisa aqui. 600 épocas, vamos rodar ele para poder ver o que acontece. Pode ver que o erro já diminuiu bastante comparado com o que a gente tinha visto anteriormente, né? Ali vai chegar em 27.0739, ainda está alto. Ó, vamos ver aqui o que aconteceu. Diminuiu, mas ainda não se tornou aqui um valor constante. Pode ver que a gente pode buscar uma melhoria. Vamos ver no modelo 1.8, 26.8 seria 32 o ideal. Então quer dizer que ainda tem um erro. Está dando 88 graus, teria que dar 93.2. Então nós temos que aumentar um pouco mais aqui o número de épocas. Vou trazer aqui para 1000. Vamos ver se 1000 o erro já fica bem menor. Vai reduzir, agora tem que fazer a comparação para ver se ele chega no valor mais próximo do que a gente precisa, do que a gente está precisando, né? E ali a gente viu que não bate. Então ele está rodando ainda aí, chegando um erro de 0.0022. Vamos ver aqui no nosso gráfico. Já ficou um pouco melhor, um pouco não, bastante. Vamos ver aqui, 1.8, 31.95, tá próximo. Com 34 graus ele está chegando em 93.15. O ideal seria 93.2. Vou aumentar mais um pouquinho aqui o número de épocas. Vou colocar aqui esse número de épocas, eu vou aumentar para 1000
200 para poder ver se melhora mais ainda o erro. O ideal é que o erro se torne constante e aí ele não tenha mais variação ao final. Aí nós chegamos na melhor conclusão. Então ali estava com 4, 1, 2 pontos, vezes 10 a menos 7, 7.09. Agora acho que ele já convergiu para o valor que nós queríamos. Ó, pode ver que ele não modifica mais. 7.0921 vezes 10 a menos 9, 1.200 épocas. Ó, teve uma mudança a partir da época. Deixa eu ver aqui. Ele teve uma mudança pequena aqui a partir da época 1108. Vamos ver no nosso gráfico. Se manteve constante. Já melhorou bastante. Vamos ver aqui como que ele chegou. 1.8, 31.9992, seria 32. Vamos ver, 34 graus. 34 graus, ele está com 93.19992, seria 93.2 o valor ideal. Então o erro aqui está bem pequeno. Vamos fazer o teste com outro aqui. Vamos por 40, vamos por 17. Aqui. Então 62.59, 62.6. Vamos pôr aqui 46 graus. 46 graus, 114.79, 114.8. Vamos pôr mais um aqui, vamos pôr um 4 graus. Vamos ver como é que ele fica. 4 graus ele ficaria com 39.1992, 39.2. Então a rede está treinada, nós conseguimos atingir nosso objetivo para esse caso.